dezembro de 2025, Natal. Há uma manchete na Folha de São Paulo que se reproduz nos outros jornais a respeito de uma pesquisa recente. O perfil político do brasileiro. 33% dos brasileiros se dizem de direita. 22% se diz de esquerda. 17% de centro. É interessante notar nessa pesquisa, junto com outras, que apesar da direita levar vantagem, e uma vantagem bastante grande, em relação à esquerda, são mais de 10 pontos de diferença, é Lula, o candidato da esquerda, que está na frente de todo e qualquer candidato da direita. Isso mostra que a direita não tem candidato, mas se ela tiver, ela é muito competitiva. O outro dado é que os eleitores que se dizem de direita são os menos escolarizados e os mais jovens. O que mostra também que a posição de esquerda demanda uma maior sofisticação de reflexão e de pensamento do que a direita. Ser de direita é mais fácil do que ser de esquerda, não em absoluto, mas relativamente, ou seja, no Brasil, as pessoas com as informações que possuem se dizem de direita. Todos nós sabemos, gente, que essas pesquisas revelam um perfil superficial. Elas não revelam o que as pessoas efetivamente pensam das políticas. Se você fizer uma investigação a respeito de conteúdos, talvez muita gente que se diz de direita seja de esquerda. Por exemplo, você pode fazer perguntas do tipo: o transporte público deve ser bom? A escola pública deve ser pública, gratuita e boa? O SUS deve funcionar e atender todo mundo? A Petrobras deve continuar estatal? Todas essas questões, eu aposto, gente, que serão respondidas com respostas da esquerda na boca de gente de direita. Em outras palavras, quando você vai para o conteúdo das coisas, as pessoas começam a refletir e revelam a sua verdadeira posição política, sendo que aquela que elas têm o rótulo não é a verdadeira, é a superficial, é aquilo que elas pensam ser de si mesmas. Estou dizendo isso porque muita gente identifica a esquerda com aquilo que não é essencial na esquerda. As pessoas às vezes identificam a esquerda com debates sobre aborto, debates sobre questões identitárias, que não são essencial. Longe disso. Mas se dizem de direita porque não querem ser aquilo ali que elas acham que é ser de esquerda. É por isso que o Lula leva vantagem. Ele leva vantagem porque quando ele fala, ele não fala: eu sou de direita, eu sou de esquerda, sejamos de direita, sejamos de esquerda, não. Ele vai para o conteúdo das políticas. Hoje, a maior parte da população concorda com uma política nitidamente de esquerda
Quando você não fala que é de esquerda, quando você fala só da política e explica o que é, as pessoas concordam. A maior parte da população hoje acha que a jornada de trabalho, como ela está colocada, pode diminuir e tem que diminuir. Basta o Lula chegar e dizer: gente, quando eu estava na fábrica, a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores e produzia tantos carros. Hoje ela tem só 11 mil trabalhadores e produz 3 vezes mais aqueles carros que ela produzia. De modo que a tecnologia permitiu a produção continuar a mesma e reduzir o número de trabalhadores. Então muita gente queria ser operário da Volkswagen, não foi. Muita gente que é filho de operário da Volkswagen não foi operário da Volkswagen, foi ser outra coisa. Então a tecnologia permitiu que o mundo do trabalho se deslocasse. Ora, se a tecnologia permitiu isso, por que ela não permite que a gente, como um todo, tenha um trabalho formal menor? Porque isso não significa que a gente vá trabalhar menos em termos de conjunto da sociedade. Isso significa que nós vamos ter um horário mais livre para nós. Isso vai redundar numa produção até maior, porque as pessoas ficam em casa, cuidam melhor dos filhos, os filhos vão melhor na escola, a mão de obra, portanto, se qualifica melhor, as pessoas em casa são criativas e acabam produzindo outras coisas e consumindo mais. Resultado, a economia continua funcionando. Quando vem esse argumento pela boca do Lula, que é nitidamente um argumento de esquerda, muita gente que se diz de direita concorda. Porque não se está colocando aí ser de direita ou de esquerda, se está entrando pelo conteúdo de cada política. E é exatamente nesse aspecto que é possível que uma tendência majoritária de direita ainda assim não leve no voto a disputa para a presidência. Bem, esse é um detalhe, isso é uma história. A outra história nisso tudo é que talvez, gente, a gente tenha que atinar também, não só para o conteúdo de cada proposta, mas também para o esforço que se tem que fazer em cada proposta. As propostas de esquerda, elas demandam uma certa maturidade. Por quê? Porque elas são propostas mais abstratas. Mais abstratas. Né? Veja só, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você diz segurança pública, quando você fala que cada um deve ter uma arma para se defender, que é uma proposta nitidamente de direita, esta proposta não tem nada de abstrato. Ela é uma proposta concreta. Se eu tenho uma arma, eu vou poder me defender. Se eu não tenho uma arma, eu não vou poder me defender. É muito simplória. Não se leva em consideração a habilidade que eu tenho com a arma, não se leva em consideração a possibilidade de eu ferir o malfeitor que vem me atacar e depois ele exercer uma vingança sobre a minha família, não se leva a possibilidade de que eu efetivamente não vou poder usar da arma se ele me atacar porque ele vai ser mais rápido. Não se leva nada disso em consideração. É uma proposta concreta e simplória. Agora, quando você faz a proposta de esquerda, ela é mais abstrata. Ela demanda um grau de abstração para compreender. Ou seja, a esquerda vai dizer, você não tem que ter uma arma. A arma vai trazer infortúnio para você. O que você tem que ter é a segurança pública
melhor feita através de uma investigação inteligente. Menos repressão, que não adianta nada, e mais perquirir o dinheiro das organizações criminosas. Segundo, inteligência nas polícias. Terceiro, pagar melhor, de um modo geral, o policial. Quarto, ter leis condizentes para que, efetivamente, na hora que o crime vá ser punido, ele possa ser punido. Quinto, ter uma polícia como a Polícia Federal, que é autônoma. Perceberam como são propostas que demandam a compreensão do que é o Estado, a compreensão do que é o serviço público, ou seja, a graus de abstração maior. Então, para você entrar na proposta de esquerda, você precisa ter uma escolaridade maior, uma maturidade maior do que na proposta de direita. De modo que o esforço da esquerda para convencer as pessoas é sempre maior e tem um ponto ainda que às vezes não corre a seu favor. Qual? A execução. Porque muitas vezes uma série desses elementos são colocados, mas se eles não são colocados no conjunto e organizados um com o outro, eles falham. Por exemplo, não adianta você pagar melhor a polícia se você não dotá-la de inteligência. Não adianta você dotá-la de inteligência se o Ministério da Fazenda não colabora com você na perquisição do dinheiro, para você ver onde é que está indo o dinheiro para você pegar os chefes. Então demanda da concatenação da organização estatal. Falhou um lado, não dá certo nada, e aí a proposta cai em descrédito. E aí você volta para o raciocínio simplório da direita, de cada um com a sua arma. Então, a direita, ela tem que se compenetrar de que o trabalho dela no Estado é mais difícil e o trabalho dela no convencimento é mais difícil. E se o Lula está na frente das pesquisas, dentro deste quadro, é muito por mérito da história dele e da capacidade dele de pôr essas propostas no conteúdo. Falar do conteúdo. Este vídeo é para a esquerda reflexiva, mas é também para toda a esquerda. Eu espero, gente, que os deputados que correm pela esquerda escutem esse vídeo e atentem para os detalhes deste vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Gente, nós continuamos pedindo para você tentar colaborar com o Filométrico. Agora, no próximo semestre, conseguir fazer mais 6 meses de Filométrico. Qualquer doação ajuda. Vem com a gente. Ei, faz o Pix. Faz o Pix.